Esse corte aqui do Frei Gilson falando sobre isso, ó. Casamento homoafetivo, ó. Essa opinião dele aqui foi excelente. Essa daqui é a interpretação correta, ó. Eu achei muito interessante isso. Foi a primeira vez que eu vi um cara falando tão bem sobre esse assunto. Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Último Herói da Terra. Bom, lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve e também compartilha. De impedir, inclusive, de falar isso dentro de uma igreja, porque o Estado não é laico. Mas também muita gente fala, dentro da igreja não pode ter preconceito, você não pode dizer que não pode isso ou aquilo. Ou até vou mais longe, até um tópico mais problemático também, imagino. Não sei se quer abordar isso, mas casamento homoafetivo, a igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja, qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião... Uma coisa que eu tenho que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson, tá? Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Você, em vez de falar pro cara, então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar a uma verdade. A verdade das Escrituras. A verdade de Jesus Cristo. Então assim, eu vou responder a primeira pergunta que você fez, duas em uma. Esse cara aqui vale a pena vocês seguirem, tá? Inclusive no Instagram. Esse cara aqui merece reconhecimento, é muito bom, cara. Depois do Frei Tiago, esse cara aqui, ele é brabo. Ele é um dos poucos que fala muito bem sobre a Bíblia. O cara tem uma opinião show. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já tá acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas da manhã, Frei. Podemos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, eu te explico. Ô, Vilela, tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Você tem que tomar cuidado, tem que mudar a palavra, papapá. Senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que, veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbe. Então as pessoas, elas misturam as coisas. Elas te pedem uma opinião bíblica sobre o que está escrito na Bíblia. Você fala pra ela o que está escrito lá e a pessoa mistura. Ela fala que você às vezes é preconceituoso. Esse monte de balela, coisas idiotas que as pessoas que têm que ir baixo não conseguem interpretar, elas não entendem o que está sendo dito, né? Uma coisa é você falar o que está na Bíblia, você pregar o que está lá, a verdade que está escrita lá, ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa é sua opinião própria, o que você acha que deveria ser verdade ou não interessa. A partir do momento que você pergunta se você quer saber o que está escrito na Bíblia, o que vale é o que está escrito na palavra. É por isso aqui que o Frei Gilson tá falando que ultimamente ele vê o Estado intervindo muito nas igrejas. Isso tá errado. Se você tá numa igreja, você tem que aprender o quê? Sobre a Bíblia. O padre, o pastor, qualquer pessoa que tá lá pregando, ela tem a obrigação, não significa que ela vai fazer. Porque tem muitos que são corrompidos. Mas a obrigação dela é ensinar o que tá na palavra, o que tá escrito lá e acabou. Proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Né? E é próprio de quem... Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. Mandou R$5. Casamento homoafetivo. Dia, veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livro amarelo e você... Qual e você mesmo vai ler. Olha como que ele vai responder. Ele mesmo vai ler sobre o que está na Bíblia. Presta atenção. Você pode abrir aí no... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Abra no... Olha só, o Frei já estava preparado que eu ia perguntar isso, já até separou já o...
Eu imaginei que podia vir perguntas, né? 23:57. Tá. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, 23:57. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A Igreja está reconhecendo, dizendo que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha lá, a própria igreja reconhece. Entende isso daqui, ó? Isso daqui é ponto nevrálgico. Por isso que não cabe às pessoas ficarem apontando o dedo e julgando. Isso tá errado. O comportamento que se difere daquilo que é o normal, o natural. Certo? Então vai vendo, ó. Isso daí é uma questão extremamente complexa. E as pessoas aplicam o reducionismo na questão e julgam, apontam o dedo, falam um monte de abobrinha. Mas vamos lá, ó. Ele tá usando o argumento da própria igreja. Veja. Conhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Leia você e veja se você entende do Romanos 1, 24 a 27. Ó, presta atenção. Deus os integrou. Por isso Deus os entregou. Tem que. Deixa eu tirar o óculos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu estou te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher? Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gils que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, então, porque já tinha... Então, olha o nível da seriedade disso daí, ó. Isso daqui é Deus falando, cara. Isso aqui não é brincadeira. Não vai vendo. Esse problema na comunidade de Romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo, o Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, a gente lê o texto, certo. Então o nosso apoio está aqui, na verdade, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, e aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando. Sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria contra a Bíblia. Então não é minha opinião. Não é a opinião do Papa Francisco, que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso. Agora, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha que bonito, Vilela. Eu quero falar com todos com muito carinho. Essas pessoas, a igreja acabou de dizer que é errado. Por causa da Bíblia. Essas pessoas não podem pisar o pé dentro da igreja. Essas pessoas estão excluídas. Essa era a minha próxima pergunta. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. Olha o que a igreja fala. Agora, olha isso daqui, ó. Presta atenção nessa parte, ó. Olha aqui. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza.
Nossa, quando eu acolho na minha igreja um homossexual, é a coisa mais bonita que tem. Você poder acolher aquela pessoa, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes na minha pregação... Aqui o cara acabou com o vídeo. Eu abracei bêbado. Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero. Os pecados abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também, o adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Então não muda, os pecados, é que às vezes as pessoas acham que esse é o maior pecado que tem. Não, a gente abraça qualquer pecador. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Olha a igreja falando, não é para discriminar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, se você é cristão, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha, aí aqui que é o vespeiro, aqui que é o espinho. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja está dizendo o seguinte, não é pecado você ter essa tendência. Agora a igreja vai pedir para você, para que você... Vocês entenderam? Isso aqui já é o suficiente. Para quem prestou atenção, já entendeu. Então primeiro você tem a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, apontando. É Deus falando para você o que é errado e o que é certo. Então diz, ó, condição X relacionamento é errado. Explicou sobre a natureza. Mas também diz aqui que você não pode discriminar, desrespeitar. Pelo contrário, tem que acolher. Porque todo mundo deve ser acolhido. Todo mundo que sente no seu coração que deve agradar o Criador, independentemente de conduta sexual, tem que ser acolhido. Por isso que eu falei no começo que a pessoa, independentemente da conduta sexual, ela deve, no coração dela, querer buscar a verdade, agradar o Criador. Não importa conduta sexual. Esse é o ponto. Porque você, mesmo não tendo relacionamento homoafetivo, você pode viver fornicando, transando aí das maneiras mais satânicas possíveis. Tudo isso corrompe seu espírito. Então não se trata da conduta. Isso aqui, cara, as pessoas hoje em dia, elas aplicam redução. Porque ninguém lê a Bíblia, né? Ninguém sabe o que está escrito lá. Ninguém sabe porra nenhuma. Eles pegam qualquer coisa que vem por aí e saem bostejando um monte de abobrinha a respeito do assunto. Então, aqui mesmo, tá dizendo... Busque o Criador. Busque pela castidade. Não interessa. Não importa a sua conduta sexual. Busque a evolução espiritual. Então, o que é a Bíblia? É um conjunto de regras. Deus aponta o que é a verdade, o que é a mentira. E você, independentemente do que você está ali, dentro do seu coração, que só você sabe, ninguém tem o direito de julgar você, apontar o dedo, falar o que se passa no seu cérebro, como que é a formação do seu cérebro, o que causa em você uma tendência sexual X ou Y. Ninguém sabe isso. Certo? O que nós sabemos é que devemos buscar a verdade e o Criador sempre. Buscar pela evolução espiritual. É isso que deve ser feito, irmão. Então, aquilo que você disse no vídeo do Renato sobre não ser obrigação da mulher amar o homem não faz muito sentido, pois, como a mulher vai ter uma aliança forte com o homem em um casamento duradouro. Foi o que eu falei, irmão. Foi o que eu falei. Então, cara, isso aqui que o Frei Gilson tá falando é o melhor jeito de explicar que eu vi até hoje sobre essa questão. Ele tá sendo aqui extremamente coerente com o que tá escrito na palavra. As pessoas distorcem. E tem gente que faz, inclusive, a Bíblia parecer vilã a respeito desse assunto, quando é o contrário. A Bíblia prega o contrário. Ela aponta o erro, mas ela te dá a solução. O Criador sabe dos nossos defeitos. Ele sabe de tudo que eu tenho de podre dentro de mim. Ele sabe o que você tem de podre. Ele sabe por que você tem uma tendência a fazer um determinado tipo de pecado. Ele sabe. Ele te entrega a solução para isso. É aí que está o ponto. Por isso que todas as pessoas devem buscar por isso. Essa verdade que te liberta. Se esforçar para ser melhor a cada dia que passa, agradar o Criador. Esse é o lance. E não simplesmente um bando de ser humano mequetrefe, hipócrita, apontar dedo e achar que tem o direito de falar assim: você vai ser condenado, você não vai. Isso é uma das coisas, isso sim é um pecado ridículo, uma coisa nojenta. Não é assim que funciona. Antes de você falar qualquer coisa, você tem que ver o que a Bíblia está falando, qual que é a regra que o Criador impôs e qual que é a solução. Lá está escrito tudo isso. Viva a castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades desinteressadas, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, olha aí, a igreja reconheceu o problema. A igreja não teve medo de reconhecer a verdade. É errado. Só que a pessoa, ela divide bem. Uma coisa é o ato. A igreja condenou o pecado.
mas ela não condenou o pecador. Você entendeu essa separação? Sim. Uma coisa é a... É óbvio. E é claro que ela vai condenar sempre o pecado. O que é condenar o pecado? É condenar o demônio. Por que nós somos pecadores? Você peca porque você quer? Você já parou para se perguntar sobre isso? Você peca porque você quer? Ou porque num determinado momento, quando você se dá conta, você já pecou? Por isso que eu falo, livre-arbítrio isso não é verdade. O que existe é arbítrio. Você sempre tem tendência a pecar. Você sempre vai pecar, cara. Não adianta. Você depende da graça de Deus para se livrar disso. Você sozinho não consegue. Você já nasce. Você nasce com um pecado no seu coração. Tá na sua alma. Existe uma história no mundo. Você é o resquício do pecado primordial. O mundo jaz no maligno. Você comete pecado diretamente ou indiretamente. Você gosta de passar o dia inteiro, irmão, chegar no final do dia sentindo aquela energia podre, horrível, satânica. Passou o dia inteiro batendo punheta, vendo essa nojeira. Você não chega uma hora, sejam sinceros diante de si mesmos. Não chega uma hora que você se olha no espelho que você tá zerado de energia. Você fala, por que eu tô fazendo isso? Pra que eu faço isso? Eu tô me sentindo enojado. Um monte. Aqui toda hora aparece isso. Não consigo sair desse vício. Por que você acha que você não consegue? Bichão, lutar contra o pecado não é fácil não, bicho. A luta contra o pecado não vai exterminar o pecado dentro de você. Ele sempre vai existir, é por isso que é difícil. Você acha que é fácil pra um cara que tá viciado em cocaína? Você acha que o cara queria estar viciado na cocaína? Você acha que ele queria estar lá na Cracolândia? Com a vida exterminada? Ou você acha que se você pudesse, num estalo de dedos, resolver o problema dele, ele não ia querer que fosse resolvido? Irmão, ninguém quer ter uma vida focada no pecado. É que as pessoas estão perdidas. É porque o pecado tá lá, não tem como exterminar isso. O único que pode acabar com isso é Deus. Enquanto Yahushua não voltar, a gente tem aqui que pelo menos tentar controlar o resultado. É isso que a gente tem que fazer. Cala a boca e 10 beberrão. 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 Cala a boca e 10. Prática homossexual. Vocês estão rindo aí, bora! Mas a pessoa não. A pessoa deve ser acolhida. A pessoa deve ser amada. A pessoa não deve ser injustiçada. Agora, a você, pessoa, nós pedimos, se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. E se a pessoa não conseguir? Com a graça de Deus, se ela quiser, se... Requebra no aerofólio do Honda Civic 92 mandou R$5. Salve Suter, desde que comecei a assistir suas lives eu venho desenvolvendo uma forte obsessão. Eu assisto vídeos de machos peludos e nos requebrando de ladinho pra câmera. Bato logo 20 pupunhas quando vejo esses vídeos. Bom dia, irmão, tudo certo? Perdi o começo por conta do Júri aqui no fórum de trabalho, mas tô aqui firme. Importante é focar no seu trampo aí, Samuelzão. Tamo junto, obrigado pela presença, maioria, irmão. Tá tudo certo por aqui. Ficou sabendo a farsa da Isabel Veloso? Não, o que aconteceu? Homossexuais do meio da congregação de Israel. E o Messias disse que homossexuais não herdarão o reino. Os que julgam só repetem o que ele disse. Ô, alma negra, a questão é que quando Jesus diz isso, ele está condenando o pecado e não o pecador. Essa é a diferença que você não tá entendendo. O pecado sempre será pecado. O pecador não tem como nós avaliarmos o porquê dele estar inserido naquele contexto do pecado. As tendências que fazem que nós cometamos pecados, isso daí não tem como a pessoa saber, só Deus sabe. É por isso que você não pode generalizar e apontar o dedo para todo mundo. Na história da Bíblia, Deus interviu na humanidade e exterminou aquilo que tem que ser exterminado, não por conta dos pecadores, por conta do pecado. Porque ali já era uma situação onde o pecado tomou conta. Tudo aquilo que era do mal tomou conta, aflorou de forma absurda.
Não se tratava de um pecador, de 2, de 10 pecadores específicos. É combater o pecado. Por que Sodoma e Gomorra sucumbiu? Foi por causa das pessoas que estavam lá? Não é as pessoas, é o pecado. Com você passa uma sensação horrível mesmo. Quem me dera eu ter me dado conta disso antes da adolescência. Samuel Fernandes Batista superchatei de R$5. Uma mulher que falava ter câncer terminal. Divulgou casas de apostas e golpes e depois foi exposta pela própria médica. Ô, louco! Eu não fiquei sabendo disso daí, não. Tem vídeo sobre isso? E ela se esforçar, e a igreja ajudando, todo mundo ajudando. Veja que o Catecismo até falou, com amizades, com oração, com os sacramentos. Se ela quiser, dá pra fazer. Muitos fazem isso. E se isso trouxer infelicidade para ela? Se trouxer angústia, tristeza? Boa pergunta. A pergunta que eu faço para o Vilela. Só hoje li 10 capítulos da Bíblia. Boa, irmão! Toma dano. Este ato foi... A Bíblia disse que é um ato errôneo. Ela começar a viver a castidade por causa de Cristo. Ela começou então a viver a santidade na sua vida. É isso, a pergunta pô. que eu faço é: tem como alguém ser infeliz com Cristo? Seria contraditório. Não tem como uma pessoa, ela entender, ela querer a graça, receber essa graça, esse dom de seguir a verdade, e ela estar infeliz. Não tem, pelo contrário, não tem coisa que deixa mais preenchido. Não interessa a conduta sexual, cara. Não tem nada que deixa mais preenchido que você entender que o seu propósito é agradar o Criador. Ele que vai te purificar, não é você. Você não se purifica de nada. Você nasce dentro de um contexto onde o pecado já reside dentro de você. Existem tendências dentro de você. Alguns têm uma tendência maior para o mal, outros têm tendência maiores para o bem. E é obrigação nossa tentar controlar esse resultado, lutar contra a carne o máximo possível. Mas, para fazer isso com maestria, você tem que entender que você depende de Deus. E acabou, bicho! Certo? Então, antes de apontar o dedo para uma pessoa e julgá-la sem nenhum tipo de fundamento, sem aconselhamento, primeiro tente entender por que ela tá pecando. Mais importante do que julgar é você primeiro entender. Julgamento só faz sentido através de entendimento, de verdade, de fundamento. Senão não é julgamento. Julgamento vazio não serve de nada. Nada. Acha, Vilela, que tem como? O Deus Todo-Poderoso. Julgamento só através do reto juízo. Exatamente. Exatamente, irmão. E o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas julgam com base no reto juízo? Não! Elas julgam com base no que tá na cabeça delas. Mas que porra é essa? Onde que isso vai dar certo, irmão? Da Twitch Now conseguir manda os donatos estrofanos que a qualidade da live ficou top. Se fosse todos os dias assim, era muito bom. Superman. Tamo junto, irmão. Um abraço aí, tamo junto. Eu gostaria de poder fazer a live no TikTok, mas infelizmente não tô conseguindo. Não consegui resolver esse problema ainda. Sim, super exatamente, mandou R$5. Teu Criador, aquele que quer o teu bem, aquele que morreu na cruz por você e te salvou. Você acha que colocando a palavra dele na sua vida, você é capaz de ser infeliz? Mas não tem a menor possibilidade de uma pessoa seguir a vida, ser feliz, seguir a Cristo e não largar essa prática? Não tem como seguir Cristo sem seguir a palavra dele. Entendeu? Salve Xandão, caloteiro, Veja, cuidado, eu agora gente, não queria Xandão, ficar focado nessa prática. Pode colocar em todas. Eu queria que você entendesse que não tem como você estar com Cristo se você é adúltero. Não tem como você estar com Cristo se você guarda mágoa no coração de alguma pessoa. Não tem como você estar com Cristo se você quer viver na fofoca. Não tem como você estar com Cristo se você é ladrão e não quer sair dessa prática. Entendeu? Não coaduna, ô Vilela, não é coerente, não é coerente com a sua fé. Então você quer estar em Cristo, precisa viver a palavra de Cristo. E se você viver a palavra de Cristo, você vai ser feliz. Agora eu lhe garanto, Vilela, o que eu vou te falar agora. No pecado, ninguém é feliz. Você pode pegar qualquer pecado. Eu garanto a você. No pecado você não é feliz. Você tem alegria passageira. Se você for ver a maioria das pessoas que pecam, a maioria, não tô dizendo todas, porque tem pessoas que infelizmente nascem com a estirpe do mal tão forte nelas, que elas não conseguem viver se não for pecando. Elas querem viver no pecado. Aí é outra história. Mas eu acredito fortemente que isso é uma minoria. Se você pegar a maioria das pessoas, infelizmente, elas estão no pecado por falta de balizamento, por falta de referência, por falta de Deus. Porque elas não foram ensinadas a irem por esse caminho.
Esse é o problema. A humanidade, ela tá sofrendo por conta de uma agenda mundial, uma agenda satânica, onde aqueles que estão no vértice dessa pirâmide amaldiçoada, eles ficam impondo ideologias satânicas na cabeça das pessoas. Pra quê? Pra condenar as próximas gerações. Uma geração que não tem referência de família, referência de Deus, essa sim vai acabar indo pelo pecado. É por isso que isso daí é extremamente complexo de ser discutido. Cada caso deve ser avaliado de forma isolada. Você entender a natureza de um crime, por que um criminoso cometeu tal ato, você tem que entender tudo, o processo inteiro. Não é simplesmente julgar o final. Precisa entender tudo. Por que uma pessoa roubou um pão? Por que uma pessoa roubou alguma coisa no mercado? Tem várias coisas que acabam incentivando, influenciando na sua formação, na sua estrutura de personalidade, nas atitudes que você vai ter durante a sua vida. Tem várias coisas que devem ser discutidas a respeito disso. Não é tão simples assim.